Sejam todos bem-vindos ao podcast da Câmara Municipal de Simocílio, o Legislativo em Pauta. Para a gente é uma satisfação muito grande ter vocês aqui conosco. Já queremos agradecer aqui ao nosso staff, a nossa equipe, que está aqui nos bastidores, Elias, Erivelton, Rebeca, Laina, Hugo. Agradecer também em especial ao nosso presidente, o vereador Itus Ramos. E em nome dele, saudamos todos os vereadores aqui da Casa Legislativa, também os colaboradores. Mandar os parabéns em especial para o presidente, que fez aniversário no dia 2 de fevereiro. Também o vereador Joca da Farmácia, que fez aniversário no dia 28 de janeiro. E o vereador Belo, que também faz aniversário em fevereiro. Estreamos o nosso podcast com os especialistas Eli Carlos Coutinho, psicólogo, doutor na abordagem terapia cognitivo-comportamental, e também o terapeuta educador emocional Max Luciano. Falamos sobre a saúde mental, os cuidados que devemos ter com nossas emoções. E essa entrevista foi mediada pelo jornalista Hugo Silva, já está disponível, você também pode assistir. Hoje estamos aqui com Tati, mais conhecida como Tati Libras. Ela que já faz um trabalho durante muito tempo aqui no nosso município com a comunidade surda. E eu vou pedir para que você se apresente, Tati, para o nosso público. Pode ficar à vontade. Como ele já falou, meu nome é Tatiana, mas quase todo mundo me chama de Tati, ou professora de Libras, muita gente me chama. Você acredita que tem pessoas que salvam o nome Libras? Eu falo assim, sabe meu nome? Eu sei que é Libras. O meu nome virou Libras, né? Então, assim, primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa missão que Ele me deu, né? Deus me presenteou com a língua de sinais, eu fui presenteada por Deus, né? Então, muito obrigado, Senhor. A minha família, que é maravilhosa, a família Mendes, meus 2 filhos, né? Jonatas e Késia. A comunidade surda aqui de Simões Filho, que eu amo de todo o meu coração, meu tesouro, né? E quero aqui agradecer à Câmara de Vereadores, na pessoa do presidente Itus, e assim saudar todos os vereadores desta casa aqui, e agradecer aí também a Ascom aqui na sua pessoa, Davi, por me trazer aqui e ter essa oportunidade de poder compartilhar um pouco do conhecimento, né? E também do universo da Libras e do surdo. Qual a definição de Libras para você enquanto intérprete? A definição de Libra, de muito Libras. boa, muito boa. A palavra Libras é siglas, que significa Língua Brasileira de Sinais. Ou seja, no Brasil. Mas o Brasil, oficialmente, tem uma língua, que é o português. Se você for lá, buscar lá, você vai ver. Brasil, na Constituição, língua oficial, português, certo? Porém, o Brasil tem 250 línguas. 250? Línguas. Então, nós temos a Libras, que é a língua de sinais falada pelo surdo do Brasil, e temos também a língua de sinais indígena. Os índios surdos não utilizam a Libra, não, eles têm a língua de sinais dele. Entendi. Então, não temos somente uma língua, é bom, né, gente? Não existe somente uma língua falada no Brasil. São mais de 250 línguas, dialetos. Porém, oficialmente, nós temos uma língua que é o português. E a Libras foi reconhecida como meio de comunicação da comunidade surda. A gente vai fazer um recorte aqui para desmistificar também. Sim. Algumas pessoas ainda utilizam o termo mudo. Muitas pessoas. Aí chama de mudinho, aí chama de surdo mudo. Isso aí. Até que um dia, minha irmã ela é fonoaudióloga, Caritas, da hora, e ela me fez uma correção, né? Até para eu me adequar, porque é um termo que hoje em dia, inclusive, é preconceituoso quando você chama uma pessoa de muda. Porque quando você diz que uma pessoa é muda, você está dizendo que é como se ela não tivesse uma capacidade física de falar. Entretanto, ela nasce com o aparelho fonador, né? Que é um conjunto de órgãos. Ela vai nascer com as cordas vocais, com os pulmões, com a faringe, com a laringe. Ela só não fala porque ela não ouve os sons. Sim. Então, o termo adequado seria ela não surdo. fala o português. O português, é verdade, porque a gente aprendeu que a ela língua não de fala o sinais português. é a língua oficial da comunidade surda. É a língua oficial. Mas o termo correto é surdo. É surdo. Esse termo surdo-mudo ainda é fruto do desconhecimento, né? Como eu falei para você, esse podcast é justamente uma oportunidade da gente transmitir um pouquinho desse conhecimento e tirar as pessoas um pouquinho dessa escuridão, dessa ignorância. Dessa ignorância. Então, o termo é surdo e não surdo-mudo, porque o surdo, ele tem som. Ele tem som. Sim. Ele tem som. E ele não tem nenhum problema nas cordas vocais dele, né? Então, a questão dele é no aparelho auditivo. Né? A criança, ela vê os adultos, os pais falando, então ela vai repetir. O surdo, como ele não ouve, ele não tem como reproduzir. Não tem. A questão da audição. Aí então, chega a me dar uma tristezinha na alma, porque sim,
Há muitos surdos, eles nascem em contexto de famílias ouvinte, né? Os pais são ouvinte e o filho nasceu surdo, né? Ou ele adquiriu a surdez por meio de alguma meningite, alguma rubéola, alguma, né? Febre. Então, assim, e ali o que acontece? Às vezes a família desconhece também a questão da língua de sinais ou tem preconceito, que existe isso. Tem família que não quer que aprenda Libras, não. Quando eu fiz o meu curso, a professora falou de ter pais que amarravam a mão das crianças para ela não poder Historicamente, sim. fazer os gestos. Houve uma época na história chamado de o oralismo, né? Uhum. E que os surdos foram proibidos de sinalizar, e aí eles iam para escolas, mas eles tinham as mãos amarradas, que era para poder forçar ali ele a oralizar. A gente chama do período escuro, né? Da história dos surdos, né? Sim, eu faço essa reflexão que Sim. Libras, ela não é só comunicação. A Libras, ela é cultura, ela é respeito, e mais do que tudo, ela é direito, né? As Sim. pessoas têm o direito, porque eu fico imaginando, Tati, a gente vive uma sociedade onde tem muitos desafios. Agora, imagine você não conseguir ser interpretado. Você Entendido. vai lá no hospital, você vai no mercado e Ser não conseguir a entendido. comunicação. Sim. Uma vez você me falou uma frase que é importante, interessante, que é como se você fosse estrangeiro no seu próprio país. Sim. Você tenta se comunicar e não consegue. Então, a Libras, ela vem justamente para ser acessível. Porque eu posso aprender Libras, Bom, né? isso. Então, eu acabo trazendo essa acessibilidade e conversar com a comunidade surda. As pessoas, às vezes, veem o surdo e acham que o surdo ele não tem capacidade nenhuma por ter uma língua diferente da sua. O que difere o surdo que tem a língua sinalizada para alguém que tem a língua oral, que no caso seja o português ou outra língua, inglês, é somente a língua. É só a língua, mas a capacidade cognitiva, o surdo, pela questão da surdez, não tem comprometimento cognitivo, não. Perfeito. Porém, nós temos surdos que, além de surdez, ele tem autismo, mas não é a surdez em si. Uhum. Ele tem autismo, ele tem a cegueira. Nós temos surdos cegos, que tem uma outra forma de se comunicar, que também usa Libras, mas a Libras tátil. Interessante. O surdo cego, a gente não faz sinais assim. Se ele é cego, Entendi. né? É Então, contato, né? é contato. E, inclusive, a formação para poder fazer essa tradução, eu ainda não tenho. São poucas pessoas que têm. Você falou algo interessante, eu nunca tinha parado para analisar, que Tem surdo o cego. surdo cego. Tem surdo. Aí- Aqui, nesse Monsilho tem, eu conheço. Pronto. Na época da pandemia, que pra gente foi um transtorno, né, um desafio, Sim. aí eu fico me imaginando, para um surdo, a dificuldade é maior. E para um surdo cego, Para um surdo cego. né? O as dificuldades isolamento que é foi. muito maior. Nós temos aqui na Bahia uma surda cega formada em pedagogia. Sim. Formada em pedagogia, uma surda cega. Agora, recentemente, teve um show, acho que foi o Festival de Verão, foi o Uhum. Festival de Verão? Então, teve uma equipe de intérprete lá e tinha um surdo cego participando do show lá. Muito lindo. Eu tenho uma frase que é justamente isso, que inclusão é incluir, É incluir. sabe? É você ver uma situação específica e você tentar trazer para aquele contexto que ela Sim. participasse, porque ele poderia simplesmente continuar da forma que ele estava Sim. continuando, mas ele fez questão, né? Ele, Pra ela é ele, importante. ele se tornou um referencial por ele não saber Libras. Eu acho que ele não sabe Libra, não tenho certeza, mas por ele promover a inclusão. Porque, assim, para promover a inclusão, só quem sabe Libras, não. É você saber a importância, é você entender que se você não coloca um intérprete naquele ambiente, você promove, né, o direito de entrar, de ir e vir, mas, porém, você não promove a equidade. No caso, você tem a teoria e não a prática, que é Porque diferente. você tem, vamos promover a inclusão. Sim, eu trago o surdo para esse ambiente, mas se eu não dou a ele condições Uhum. de participar, de interagir em igualdade, ele não está incluso. Sim. Ele está o quê? Ele está excluído dentro da inclusão. Que, na verdade, tem a igualdade e a equidade, né? Isso. De você- Nós não trabalhamos com bandeira de igualdade. Igualdade é todos entrarem na escola. Perfeito. A equidade é quando se coloca um intérprete em sala de aula. Uhum. Ou seja, matricula-se o surdo, mas não coloca-se o intérprete, deu direito, porque ele tem direito pela Constituição de 88, todo mundo tem direito a estar na educação, porém você não fornece, você não dá para ele a oportunidade de igualdade de se desenvolver com os outros. Sim. Porque os outros estão aprendendo a ler e você, por ele ser surdo, ele não tem a oportunidade de ler, ele tem a oportunidade de ler. Eu fui intérprete do primeiro surdo aqui numa escola aqui no município. Uhum. Quando eu cheguei lá para ser intérprete dele, ele nunca tinha apresentado um trabalho. Por quê? Ele participava do grupo,
né? Ele fazia os trabalhos, no caso, as pessoas davam a parte dele, mas na hora de apresentar lá, ele não apresentava. Entendi. Por quê? Porque não tinha um intérprete para fazer a fala dele, para, no caso, traduzir a fala dele, né? Então, quando eu cheguei lá, eu trabalhei isso com ele e terminou ele fazendo um seminário. Ele Maravilha. apresentando um seminário assim de chorar, coisa linda. A diferença que é você colocar o surdo na escola e você colocar a inclusão, colocar o intérprete. Perfeito. Aqui a casa, ela vem avançando, né? Sim, Muito muito. precisa ser feito ainda, mas já tem alguns avanços, inclusive a janela de A Libras. janela de Libras. Rebeca, acho que foi Rebeca, não foi Beca, que recebeu aquela mensagem de alerta, você lembra? Ou foi Bernardo ou foi Rafa? Pronto, um surdo ele vai receber uma mensagem e ele não vai entender o que está acontecendo, se você não tem essa Sim, acessibilidade. sim, sim. Ou seja, você precisa tornar acessível todas as Acessível, informações, todas as sabe? informações. Nos Inclusive, eu vou informes. fazer aqui um pedido ao secretário, meu amigo, secretário de comunicação da Prefeitura, Leonardo, Aí, que ó. vai ter informes nesse período de chuva que tenha acessibilidade, que tenha a janela de Isso. Libras também, Com para que o público da comunidade surda, Sim, eles sim, possam ter acesso a essas sim, informações, né? isso. Então, É, fica o nosso pedido. e aí, Davi, você passa, quando você faz esse apelo, você que não é intérprete, né? Você que ainda não é intérprete, mas eu acredito que você vai ser um dos futuros aqui da cidade, Uhum. né? Ou então sinalizante, porque eu não quero ser intérprete não. Gente, nem todo mundo que aprende Libras é para ser intérprete, mas é para se comunicar, a importância da Libras na comunicação, que você vai se comunicar com o surdo, né? Então, quando você faz esse pedido, né, ao pessoal da Secretaria de Comunicação, a SCOM, né, da prefeitura, né, Aham. então você coloca aí sua sensibilidade, a sua humanidade, entendeu? Então, não precisa você ser intérprete para você ser humano. Quem verbaliza, a gente consegue colocar uma entonação. A Sim. depender da forma que eu falo com você, você vai Uhum. entender se eu Ai, que estou feliz, se eu maravilha que estou você tocou nesse triste. assunto. E as pessoas muitas vezes não entendem os gestos faciais que vocês fazem. Talvez soe até Essa é engraçado, maravilhosa. Mas mas agora você vai sair da ignorância. vamos Você sair da vai sair da ignorância ignorância agora. juntos. Vamos sair junto da ignorância agora. Porque você Porque precisa, como ele não entende é a meme, viu? flexão, você Gente, precisa colocar se você está intérprete feliz, se você sofre está tanto meme, triste. você não imagina. É muito É uma, meme. é, Não, e o pessoal só tira foto minha quando eu tô na expressão. Aí eu fico assim, digo, oh, meu Deus, justo essa foto, justo nessa hora. Então, assim, primeiro, para a gente tirar, esse podcast aqui é para poder a gente tentar minimizar a ignorância, o desconhecimento da Libras, né? É um assunto muito amplo, muito vasto, não dá para a gente esgotar aqui no podcast, sim. não dá, né? Eu trouxe aqui tanta coisa aqui, mas acho que o tempo não vai dar. Mas para você ver que é um universo muito grande. Mas a expressão, que você falou gesto aí, o gesto, mas a expressão Expressão. faz parte dos parâmetros da língua de sinais. A língua de sinais tem os 5 parâmetros básicos, né? Os principais parâmetros, né? Que é, né, a localização, a configuração de mão, a expressão. Então, assim, nós temos esses parâmetros que formam, que dá forma à língua de sinais. Então, nós temos, por exemplo, triste. Se você fala triste, eu falo triste para você aqui, não tem nenhuma entonação. Eu falei triste, mas eu digo, mas se eu coloco uma exclamação, você vai entender ali, Sim. né? Então, para o surdo, eu tenho que fazer triste, e se eu quero falar tristonho, muito triste, Então tem que ter a expressão facial. é a expressão facial, entendeu? A expressão facial. E por desconhecer a estrutura da Libras, as pessoas acham muito engraçado, né? E aí diz assim, gente, quando você está fazendo lá com o SUS, você faz tanta careta. Gente, não é careta, é expressão, faz parte ali da gramática, da estrutura da Libras, né? Ano passado você fez uma oficina de Fizemos Libras a oficina de maravilhosa, Libra. direito a certificado também, e esse ano vamos fazer também, né? Ai, A gente vai agendar para poder aproveite, fazer, faz inscrição, viu, gente? e foi uma Inscrição. experiência maravilhosa, tivemos Vamos vereadores. ensinar aqui os ritmos baianos? Também, Tati faz com dinâmicas, é um momento muito divertido, mas que O a gente também baiano. aprende, Vou ensinar o baiano tem um é olho. Vou importante. ensinar o baiano tem um olho. Olha O aí, ó, baiano tem um olho. com Tati irá fazer essa oficina, o segundo ano dessa oficina aqui com a gente. Sim, Ô, Tati, maravilha, vamos né? para os sinais? Vamos para os Vamos lá, os sinais de bom sinais. dia. Ai, bom dia. Muito fácil, gente, ó. Fazer uma Junta os conchinha. dedinhos, uma conchinha, próximo aqui à sua boca. Não precisa botar na boca, não. Próximo. E abre. Ó, como se fosse uma flor. Então, aqui é bom. E
A configuração da mão em D, que isso aqui é a configuração da mão, que também é a letra D. E, ó, temos 3 variações de dia. Temos dia, ou soletrando, dia. Você pode escolher. Então, que seja o seu bom dia. Lindo e maravilhoso. Maravilha. Boa tarde, como é que seria? Boa, não muda. Bom e bom é o mesmo. Uhum. Boa tarde. Né? O tarde é bem fácil, né? Bem tranquilo. Fácil, né? Então, o bom você já aprendeu, né? Então, boa tarde. Abaixando. Abaixando. Boa É o noite. pôr do sol. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa, que é o geral. Boa e bom é Noite. boa e bom e noite, né? Me desculpe. Desculpe. Me desculpe, é Não, assim. desculpe. Não, fecha aqui pra cá. O Ó, hang gente, low. aprenda. O hang low. Isso. Ah, o hang loose. Isso, Y, né, gente? Perfeito, Isso, aqui seria me Y. desculpe. Isso. Eu Desculpe, te amo. Perdão. Ah, perdão. Então, nós temos amor, e aqui é você, que é o eu te amo. Né? Uhum. Não deu tempo de falar da estrutura da língua de sinais. Gente, não deu. Vai ter um Eu segundo- preparei muita Mas coisa. você vai vir novamente. Com certeza você vai vir Eu novamente. preparei muita coisa aqui. Então, a estrutura da língua de sinais, né? Amo você. Olha, quando a gente fala com surdo é assim, amo você. Mas quando eu estou interpretando, eu te amo. Eu tenho pra mim que algumas profissões, ela vem desde pequeno. A gente vê uma criança que gosta de desenhar, então a gente já acredita que ela possa ser um arquiteto, um desenhista. Isso também na área da medicina, enfim, várias profissões. No seu caso, a Libras, ser intérprete, foi vocação, foi uma missão, uma necessidade? Como é que surgiu? Primeiramente, eu iniciei em 99. Em 99, não tínhamos nem a lei de Libras, que foi em 2002. Então, por aí. Então, naquela época, nós aprendíamos muito pela questão de caridade, de fazer trabalhos voluntários com surdo. Não tenho parente surdo. Não sabia a língua de sinais. E foi por meio de uma sala de aula, quando eu fui, eu sou formada em magistério. E aí, quando eu fui atuar em uma sala de aula, tinham 4 surdos. E a professora, na época, na verdade, era uma sala com diversos deficientes, né? Surdo, cadeirante e tal. E ela pegou os surdos e botou para mim. Ó, Sim. fica para você. Aí eu fui, gente, a primeira coisa que aconteceu foi o que despertou eu aprender Libras. Porque eu cheguei para o surdo, ela pediu para eu tomar a lição do surdo. Ela toma a lição do surdo. Aí eu peguei o livro, fiz assim, e apontava o dedo, ele fazia assim com a cabeça. Uhum. Aí eu ia descendo o dedinho e ele fazendo assim. Aí eu cheguei em casa e falei, como é que eu vou saber se ele realmente leu ou não? Sim. Aí no outro dia eu perguntei se tinha algum material lá na instituição. Tinha um livro preto e branco, bem empoeiradinho. E aí a presidente me deu. Eu fui para casa, fui atrás de um surdo que morava na minha rua, não tinha contato com ele. E aí eu pedi para o irmão dele falar com ele para ele me ensinar. Então aí o surdo começou a me dar algumas... Sabe aqueles alfabetozinhos que o pessoal entrega em ônibus? Sei, Comecei com o aquele calendário. alfabetozinho e ali pronto. Eu passei a noite toda, Davi, estudando Libras. A noite inteira, não dormi. E quando foi de manhã que eu fui para a sala de aula, o surdo tá lá, todo mundo lá. Aí eu cheguei na frente do surdo e fiz, o olhinho dele brilhou assim. Sim. Brilhou. Aí pronto. Daí comecei, fiz o meu primeiro curso em Camaçari, um curso básico de um mês. Um mês. Eu fiz o curso básico. Naquela época, ninguém sabia onde é que tinha curso de Libras. É isso que eu ia te perguntar. Na cidade não tinha. Não onde tinha fazer. não, em 99? 99. Não. Eu fui a primeira intérprete aqui na igreja. Sim. Primeira. Aí fui, fiz esse curso em Camaçari de um mês. E pronto, aí comecei a trabalhar com surdos. Qual seria o conselho para aquelas pessoas que querem ser intérpretes? Não aprender a Libras, mas de fato ser É que intérprete. o podcast aqui girou em torno dessa aqui, é. não foi? Parece que sim. Parece que sim. O propósito aqui é porque a gente vai ter um grande despertar aqui na nossa cidade. Vai sim. Depois em desse breve. podcast aqui vai ter um grande breve. despertar, porque existem muitas pessoas aprendendo Libras, né? E outras desistindo, porque às vezes a pessoa fala assim, pô, Tatiana, eu acho tão lindo, eu quero aprender, eu acho tão importante. Mas por desconhecer que é uma língua, as pessoas acabam desistindo. Né? Uhum. Porque faz ali o curso básico, né? Às vezes aprende 2, 3 sinais e se frustra porque achou que ia ser intérprete. Né? Então, você que quer fluir, Libras é uma língua, assim como o inglês. Né? O inglês nós temos básico, intermediário, avançado, e depois você faz intercâmbio. Então, a língua de sinais também. Deixa eu dizer, aproveitar essa oportunidade aqui para falar sobre a questão da atuação do intérprete. É muita coisa para se falar, né? Eu acho que o podcast realmente fica até curto, é muita coisa, mas aproveite, porque aqui você vai fazer um mini cursozinho assim, Uhum. e a teoria é muito importante para a nossa prática. Então,
Então, tá Laina e Rebeca aqui, né? Laina é da Umbanda, Rebeca é de um segmento pentecostal e me contrata para eu interpretar. A fidelidade que eu sou com Rebeca, que é da Umbanda, eu sou também com Laina, que é pentecostal, que é de uma religião evangélica. Então, assim, a gente não pode omitir palavras, porque não é a minha fala, e isso tem que ficar bem registrado. Não é a minha fala. A minha função ali é transmitir a sua fala. A minha função ali é fazer você ser entendido por aqueles surdos. Não é dizer, por exemplo, que eu concordo ou que eu não concordo. Não importa ali, naquele momento ali, o intérprete não tem partido, não tem time, fique bem claro isso. Sim. Não tem. Se ele está interpretando em um contexto ali que tem 2 candidatos, o intérprete é neutro. Verdade. Porque isso é um crime. É um crime. Você chegar, a pessoa está falando uma coisa e você não quer que o surdo fique sabendo, não. Então, vou trocar. Então, isso aí, inclusive, dá processo. Sim. Isso dá processo. Porque você vai manipular uma situação. Manipular a situação, isso. Então, assim, já aconteceu casos, né? E existem alguns surdos que eles, agora até menos, mas alguns surdos, eles filmam o intérprete para depois pedir para alguém, para saber se a pessoa falou a verdade mesmo. Sabe que acontece isso? Já aconteceu. Ô, Tati, Comigo já aconteceu, tá interpretando um surdo, tá filmando, fico de boa, tranquila, porque eu atuo bem dentro da ética. Então, assim, o surdo está ali, é um direito dele, porque, de repente, existe casos, já existiu, de pessoas que talvez mudam ali, entendeu? Uhum. Mas, assim, quando você contrata uma pessoa que é profissional, formado dentro da ética, ele trabalha ali dentro da ética. Pronto. Então, é muito bom esclarecer isso, a função que o intérprete exerce. Né? Ali não é a minha fala, por isso que existe diferente professor. Uhum. O professor está ensinando. Eu estou ensinando, de repente posso colocar ali Até o que você acredita, você pode o que eu estar permitindo. acredito. Já Então, o intérprete não. Não, por exemplo, se eu sou a palestrante, eu vou defender as minhas ideologias. Verdade. Eu estou defendendo porque eu sou a palestrante, é a minha fala. Porém, se eu sou a intérprete, eu não defendo nada. Eu transmito. Isso Entendeu? quando tem uma ética, né, Tati? É bom deixar claro. Quando tem uma ética profissional. Ética, mas esse espaço aqui, aproveitando aqui, isso aqui, que fique, né, você que quer ingressar, é uma área maravilhosa, muito. Ainda não está tão valorizada, infelizmente, mas não é somente a nossa classe, nós sabemos que existe todo um contexto de muitas outras profissões que estão lutando para se valorizar. Porém, hoje nós temos muito mais oportunidade do que há 10, 15 anos atrás, né? Hoje existe muito mais pessoas querendo contratar intérprete. Agora mesmo eu recebi 2 convites. Maravilha. A pessoa falou assim, não fure meu olho, não. Então, agora, assim, o que você falou é importante, porque a tendência é que todos os espaços públicos e privados tenham intérpretes. a força de lei, pela força de lei, sim. Então, da mesma forma que a psicologia, depois da pandemia, se tornou uma profissão procurada, né, os terapeutas como um todo, Sim. A intérprete também vai ter essa procura. Sim. Porque Hoje tem muito a mais lei gente vai estudando. obrigar. Hoje tem muito mais gente estudando oportunidade. Porém, nas cidades pequenas, eu digo cidades pequenas porque eu digo nas grandes cidades, às vezes o conhecimento, o acesso à informação é mais rápido. O acesso à informação é mais rápido, né? Então, assim, às vezes nas cidades pequenas, as pessoas às vezes não têm tanta informação assim. Fizemos... A nossa conversa foi em torno do intérprete, até porque você é intérprete. Foi. Você falou de um sonho, eu acredito que é possível ter a primeira escola bilíngue aqui, porque também já foi aprovado pela Casa Legislativa. Sim, é um sonho. A Central de Libras. Libras. Então a gente vê que há avanços. Muitos avanços. E com certeza vamos inaugurar também a primeira escola de Libras. Você agora ficou no lugar do surdo. Você não entendeu. Então, a gente sabe a importância que é a janela de Libras, né, para os surdos que estão aqui na cidade. Uhum. Então, saber o que é que o vereador está pronunciando, saber qual é aquele informe da Secretaria de Saúde, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Defesa Civil. Então, assim, principalmente o que mais me comove são aqueles informes oficiais, de emergência. Então, assim, se tem um informe, todos eles vão entender, entendeu? Porque todos os surdos, ou bem a maioria, têm acesso às redes sociais. Os surdos utilizam muito, consomem muito redes sociais. Muito. Então, a partir do momento que você lança ali um informe e o surdo, né, ele não, tem vacina ali e tal, entendeu? Então, assim, nós estamos aí, contando os dias e as horas para a janela de Libras, né? Realmente está aí. Eu sempre vou bater nessa tecla, Tati, que inclusão é incluir. Sim. Eu sei que muitas coisas já foram feitas
feitas, mas ainda precisa avançar em outras tantas. Muitas. E muitas vezes esse despertar acontece quando a gente tem algum caso na família que aí a gente passa a ver com outros olhos e tentar resolver o problema de alguma forma, né? Sim, Você sim. tinha falado pra gente sobre uma professora, Ellen Ellen Keller. Kellen. Surda cega. Pronto, Surda cega. Uma história, um mito. um mito. Um mito. A gente pesquisa aí, Ellen Keller. Ellen Keller. Aí você vai ver a história de Ellen Keller e Anne Sullivan. Anne Sullivan foi a professora de... Eu sou apaixonada por essa história, já assisti, assim, 200 vezes essa história, Ellen porque ela me motiva, porque eu sei que o surdo, ele pode sair desse lugar de exclusão, desse lugar de desconhecimento, de ser visto, né, e de ter essa oportunidade. Então, assim, eu lutei muito, muito, Davi. Você não tem Não imagino. noção, não tem noção. Eu criei uma classe para alfabetizar os surdos, isso em 2000, não, de 2000. Porque quando eu comecei a evangelizar os surdos, na época, eu fazia trabalho de evangelismo, os surdos não sabiam ler muito, nada. Uhum. E aí eu fiquei assim, poxa. E aí eu criei meu próprio material naquela época, no ano de 2000, isso eu tenho 26 anos, né? Todo ilustrado. Eu peguei um monte de jornal, revista, fui cortando. Por exemplo, cortei a foto do prefeito, cortei a foto da maçã e criei um material pedagógico. Montei uma sala na igreja para alfabetizar o surdo. Tipo um dicionário, né? Sim, um dicionário ilustrado para alfabetizar o surdo naquela época. Então, a bandeira que você dedica a sua vida a essa causa. Eu tenho mais tempo de bandeira com surdo do que de vida, né? Eu tenho 49 anos. Sim. E com o surdo já tenho 26. Então, né, sigo junto. Porque muitos surdos aqui da cidade estão envelhecendo junto comigo, né? Uhum. E eu aproveito aqui essa grande oportunidade que a Câmara está nos dando, né? Eu acredito que muitas pessoas vão ter essa luz, né? Sair um pouquinho dessa ignorância. Poxa, eu era ignorante, né? Como você falou, a questão de surdo-mudo, que não é surdo-mudo, é surdo, né? A questão da Libras, que não é gesto, não é mímica, é uma língua. É uma língua, tem gramática. Nós temos gramática na língua, né? Na língua de sinais. Então, é uma língua com gramática, com história, é uma língua viva, língua que se viva. modifica, é uma língua. E o povo surdo, né? Que é um povo capaz, um povo que tem talentos, que está vencendo aí. Nós temos surdos advogados, surdos psicólogos, surdos que, né? Outro dia eu peguei carona com um surdo dirigindo. Eu nem sei dirigir, eu ali do lado dele, eu digo, "Olha que maravilha", e ele dirigindo ali, e eu assim, olha. Pois é, nós temos surdos, muitos surdos com carteira de motorista. Interessante. A Rebeca está falando a questão da buzina. É. O carro do surdo é sinalizado, tem uma placa. Eles têm direito a botar sinalização. E dirigem muito bem, viu, Davi? Melhor que você, viu? Não, certeza, melhor do que eu, com certeza. Melhor que você, Rebeca. Sabe por quê? O surdo, gente, eu fiquei com o surdo. A direção dele assim, ele, ó, certinho assim, ó. Ele não fica batendo papo com celular. Com celular, o pessoal está verdade. lá no volante, no celular. Não, o surdo usa a atenção dele todinha ali na direção. Interessante. Interessante isso. Por exemplo, na faculdade, eu tive professores surdos. Sim. Meus professores na faculdade, professores surdos. Ô, Tati, Nós temos o que agora, o coordenador do curso de Letras Libras da Universidade Federal que eu estudei, é um surdo. Ele é o coordenador do curso de Libras da faculdade. Então, assim, para você ver, em algumas cidades pequenas, ainda existe o desconhecimento muito grande da questão do surdo, da pessoa surda, que tem capacidade. Essa questão do capacitismo ainda é muito grande em algumas cidades pequenas. Porém, em algumas cidades maiores, né? Então, os surdos têm conseguido ocupar espaços. quando eu fiz meu curso de Libras, que foi um curso muito rápido para aprender de fato sinais, não a língua complexa que a Sim. gente já aprendeu o que é, eu passei a ver surdo em todo lugar, gente. É verdade. Parece pipoca. Em todo Parece lugar. Dentro do metrô eu via É tudo de surdo. metrô, você vê surdo. Aí eu vi os sinais, eu falava, pô, esse sinal aqui que eles estão fazendo, eu aprendi. Sim. Então a gente começa a ver e entende que é como se colocasse uma luz. Aprendam Libras, gente, né? Venham ser intérprete, né? Nós temos carência de intérprete aí. Nós temos muita carência de intérprete, mas estamos falando de intérprete, viu? Estamos falando de pessoas que sabem fazer 2, 3 sinais. Já vou fazer polêmica, viu? Não é o intérprete igual esse absurdo, Tati, que você me mostrou lá no funeral de Nelson Mandela. Porque eu estava conversando com você... A nível mundial, você viu? A nível Sim. mundial. A nível mundial. Você me falou algo, gente, que é importante aqui citar, Tati, que em uma audiência onde tem duas partes, você precisa ser fiel no que você fala, porque senão você pode acusar uma pessoa, condená-la à prisão pelo que você está interpretando. Sim.
Você entende? Então, o intérprete ele tem essa responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande ser intérprete, gente, muito grande, porque imagina você estar lá interpretando um médico. Imagina. O médico falar que estava com dor que o problema, né? Que o problema era no coração, e você fala que é no rim. Sim. Imagina aí. O problema. É muito problema, entendeu? Então, você vê a seriedade que é a profissão de intérprete. Uma coisa você está falando aqui, no caso, eu sou sua intérprete, você me contrata, né? E você fala assim, gente, eu tenho uma filosofia de que eu sou contra toda forma de discriminação, de racismo, né? E aí eu, né, digo, né, que você odeia o negro. Imagina. Olha que diferença tão grande. Você entendeu? Eu digo assim, ó, e eu estou lá interpretando e falo, aí, se eu faço esse sinal aqui, que é ódio e negro, eu digo que você odeia os negros. Você deu a noção da seriedade que é ser intérprete? Então, eu tremo todas as vezes. Eu tenho esse tempo, né, eu já tenho aqui, na comunidade surda, eu já tenho 26 anos, né, porém, atuando realmente como intérprete profissional, menos tempo, né? Então, e eu sei dessa responsabilidade que está sobre meus ombros e eu tremo todas as vezes que me chamam para fazer um trabalho, sabe? É como se eu tivesse feito, é como se aquele fosse o meu primeiro trabalho. Aquele frio na barriga Paro, ainda aquele existe. frio na barriga, eu paro, vou estudar, vou revisar, vou ler, vou treinar, entendeu? Porque é muito séria a questão da profissão de intérprete. Inclusive, dia 26 de julho, dia do intérprete. Dia 26? 26, É, porque dia 24 de abril é o dia da Libras. Dia 24 de abril é o dia da Libras, né? Que é a data mais importante para nós, né? Que nós temos, e nós temos aí, aqui, e existe algumas cidades, Davi, que tem já o dia da Libras na cidade, da própria cidade. Olha só, vamos presidente, trazer aqui, viu? Vamos lá. Isso. Fica a dica. Sim, algumas cidades, e também o dia do intérprete. Existem algumas cidades que têm uma lei própria do intérprete ali na cidade. Maravilha. E isso é bom que promove, né? Isso promove, né? Então, nós precisamos que os nossos edis, nossos vereadores, né, tragam para a Câmara aqui, para a sessão, para o plenário, mais leis sobre a inclusão. Né? Ainda existe poucas pessoas que apresentam projetos de inclusão aqui na cidade. Né? E eu já faço um apelo aqui aos nossos vereadores, né, que façam a lei sobre a questão da contratação de intérprete, da questão profissional do intérprete também, que leia sobre a questão do código de ética do intérprete, para poder formular as leis e termos, né, intérpretes nas repartições públicas, principalmente. E termos também escola de formação. Né? Então, há uma lei aí para ser trazida aqui para o plenário. Né? Trazer cursos de formação para a nossa cidade. Porque nós precisamos, se eu preciso me capacitar, mas aí a cidade não promove, eu tenho que pagar muito mais caro porque eu tenho que ir para fora. Né? Perfeito. Então, nós precisamos aqui, nossos vereadores aqui, né, trazer também essa forma, e não só, eu quero aproveitar aqui, ser solidária com as outras categorias de deficiência, nós precisamos de formação também, não só na área de Libras, mas também na área de Braille. Gente, eu tenho muitos amigos cegos, eu vou deixar um beijo aqui, um abraço caloroso para Jackson, que é meu amigo cego daqui, da cidade, uma pessoa muito empoderada, né, que faz toda a formação dele em Salvador, porque nós não temos ainda aqui. Né? Então, assim, nós precisamos de formação para tanto quem vai trabalhar com cego, para bem com os próprios cegos. Né? Então, assim, os cegos, as pessoas... eu deixo aqui para o secretário de esporte. Qual é a câmera? É essa ou essa? É essa aqui mesmo? Essa de cá. Pronto, secretário de esporte. Vamos promover, né, uma Olimpíadas, para as Olimpíadas aqui na cidade. Davi nunca teve, Davi? Nunca. Nunca teve. Sim. Nunca teve. Então, um novo olhar, eu acredito que esse podcast aqui é curto aqui, mas para trazer um novo olhar sobre as pessoas com deficiência. Não só de ir assistir o campeonato. Nós tivemos campeonato ano passado, não foi? Vários campeonatos, não foi? Sim, tivemos vários campeonatos. E não teve um campeonato surdo. Não teve um campeonato surdo ano passado. Então, ter um campeonato surdo aqui na cidade, né? Temos atletas surdos, nós temos a Confederação de Esporte de Surdos no Brasil, nós temos a Confederação Esportiva de Surdo, temos também de pessoas com cadeiras de roda, nós temos aí as Paralimpíadas, os atletas, né, que são com deficiências paralímpicos. Então, por que não trazer isso para a cidade? Por que não trazer isso aqui para o plenário? Né? Para que, né, seja feito uma obrigatoriedade de que no campeonato inclua também partida de pessoas com deficiência.
E deixa eu só sinalizar para você a importância da lei para os nossos edifícios aqui, né? Nós estávamos ali contratados porque ali era um projeto cultural e dentro daquele projeto cultural tinha que ter a acessibilidade. Então, independente de ter surdo ou não, porque às vezes existe isso assim, a pessoa fala assim, só vou contratar o intérprete se tiver surdo, não. A sua obrigação é contratar o intérprete e dar a oportunidade do surdo vir. Verdade. Não, o intérprete tem que estar lá. Se não tiver nenhum surdo, a acessibilidade foi garantida. Uhum. Assim como a rampa. Não tem nenhuma pessoa de cadeira de roda, mas você tem que deixar a rampa lá. Porque se alguém precisar usar. A mesma coisa. Nós precisamos de intérprete nas repartições, independente de ter surdo, não. O surdo, quando ele precisar, ele sabe que ali tem acessibilidade. Né? Verdade. Então, existe hoje a lei, né, principalmente na cultura, que alguns programas e alguns projetos obriga a ter ali. E isso é muito bom, muito. Eu levei ele, eu fiz ali quase todo teve várias apresentações, né? Eu fui contratada ali para poder fazer aquela interpretação e eu levei os surdos, eles participaram, foi muito bom mesmo. A gente já vai concluir, Tati, mas eu preciso que você fale de uma pessoa que você falou para mim que era uma referência sua também aqui no município, que é Rita. Gente, maravilha. A gente não pode terminar sem falar dela, e aí você já conclui. Mandar um beijo para minha amiga Rita. Aqui na cidade nós temos algumas pessoas, né? Às vezes as pessoas lembram assim de mim, porque eu fui uma pessoa que botei as caras na mídia, na questão política, né? Então, politicamente, a gente fez um movimento político aqui na cidade com surdos, né? Fizemos bandeirinha. Até na Câmara, vocês fizeram também um protesto aqui. Fizemos bandeirinha, né? Mas tudo para poder dizer assim, estamos aqui, né? Então, faz parte, né? Luta, né? As minorias têm essa história, né? Legado, mas as minorias, luta de minorias, né? Sim. Então, os surdos é uma minoria, né? Mas nós temos outras pessoas também que têm trabalhos lindos, têm história, né? Tem uma escada. Eu costumo dizer que eu não subo na escada de ninguém, cada um constrói a sua. Então, eu tenho a minha escada, você tem a sua, e existem pessoas que querem subir na escada do outro, né? Mas cada um construa a sua. E Rita é uma pessoa que construiu a escada. Rita é maravilhosa, um amor imenso da comunidade surda, a primeira intérprete da educação aqui em Simões Filho, a primeira. Rita, queremos você aqui, Rita. Ritinha, Rita Solange aí, né? Intérprete amada, respeitada pela comunidade surda, o sinal dele é esse aqui, Rita. Né? Então, Rita, né? meu abraço, meu respeito, você sabe que eu tenho um respeito imenso por você, um respeito imenso pela sua profissão, pelo seu profissionalismo, pelo seu coração imenso, humano que é. Né? Ela também lutou muito pela educação dos surdos aqui na cidade, foi muito com os surdos na secretaria, os professores conhecem muito Rita. Né? Temos também aqui uma que hoje não está atuando como intérprete, mas foi Márcia, o sinal dele é esse aqui, Márcia. Né? Márcia, inclusive, me substituiu quando eu fui morar no Rio, porque eu fiquei 2 anos no Rio e a gente já tinha um movimento aqui na cidade com surdos e Márcia foi a minha substituta aqui, que não deixou o trabalho parar. Entendeu? E subiu e desceu voluntariamente com surdo para poder os surdos poder ter acesso à minha casa, à minha vida, fazer interpretação. Então, Márcia também tem um legado nessa cidade, né? E temos outras pessoas, mas assim, essas são que eu conheço mais de linha de frente na época que eu estou aqui, né? Mas temos também 2 outras pessoas, mas que eu desconheço, eu não lembro o nome agora, mas que foram professora dos surdos lá na Ressurreição. Né? Tem também Janice, que é da Luz Palmeira, também tem uma história com surdo. Então, tem pessoas na cidade, né, que têm esse amor, essa compaixão pela comunidade surda. Não posso deixar de não falar aqui de Luísa, presidente da ADES, que é uma mãezona. Né? Um beijo, um abraço por Luísa. No meu respeito, ela sabe que eu respeito e admiro ela. Né? Eu tenho minha história lá na ADES, eu fui intérprete na ADES, eu dei curso lá. Então, eu tenho uma história lá na ADES, eu tenho um carinho. Outro dia eu cheguei para interpretar, eu fui lá, ano passado, em dezembro. E aí, quando eu cheguei lá, o pessoal... Não esquece, 26 anos o pessoal não esquece, né? Os surdos que estão lá não esquecem. Então, um abraço a Luísa, né? Meu respeito pela sua pessoa, pela sua luta junto às pessoas com deficiência aqui na cidade, que Luísa tem uma luta, né? Junto às pessoas com deficiência, de anos, né? Então, meu abraço, meu respeito para você. E, para encerrar, eu quero assim, agradecer todas as pessoas que também têm passado comigo na comunidade surda. E eu quero aqui fazer menção ao nome de Cangirana, né? Cangirana esteve comigo em muitos momentos com surdo, viu? Muito. Eu tenho uma história aí com Cangirana aí. Meu abraço, meu respeito a Cangirana. Né? A Dailton Caçambeiro também, que também teve, né,
tem sinal, tem um envolvimento aí com a comunidade surda. Então, são pessoas assim presentes. Neco, Neco, e surdos tudo conhece Neco. Neco comigo não, Neco comigo não. Né? Então, são pessoas assim, e Neco nos ajudou muito no esporte com surdo. Nós tínhamos um time com surdo aqui na cidade, e Neco foi uma das pessoas que nos deu o fardamento, deu tudo, na época. A gente tinha um grupo de surdo aqui que jogava futebol. Né? E que nós temos que trazer de volta esse time surdo aqui, esse time de futebol surdo, então, Neco. Então, são muitas pessoas, você viu? São muitas pessoas, assim, que envolvidas nessa questão, né? que se envolve na causa. E agora, né, nós temos agora aqui, gente, não posso deixar finalizar, Davi, desde o ano passado, levantou essa bandeira aqui, ó. Todo o movimento de Libras na Câmara, primeiramente Deus, né? E Davi, né, que trouxe e sinalizou e me chamou, bora fazer aqui, bora fazer. E a gente já teve assim, né? Ó, a gente fez assim, ó. Isso aqui é briga. Mas Tati. Mas porque Davi é muito profissional, eu também. Davi, essa luz aqui, Davi. Bota essa luz aqui, Davi. Mas fizemos vários ajustes. Desafio, hein, Desafio. E Elias também. Gente, eu quero fazer minhas considerações. Elias, meu cameraman aqui. Cadê Elias? Elias, vem fazer essa câmera aqui, Elias. Pelo amor de Deus, essa luz, Elias. A luz está fraca, Elias? Mas assim, gente, porque vê como é. As pessoas vão se despertando, né, para a questão da acessibilidade. Então, e ele veio ver a luz mesmo. Eu estou falando da luz. Agora, ali. Tati, só para eu não esquecer, é importante falar. Então, assim, obrigado, Davi. Sim. Obrigado. Você agora entrou para a história da comunidade surda de Simões Filho, né? Você vê que eu falei algumas pessoas aqui que têm. Se você for levantar aqui histórica dos surdos, você vai encontrar esses nomes. Uhum. Todos esses nomes vão entrar. Janice, Rita, Márcia, Cangirana, Neco, Tatiana, Itus. Sim. Itus entrou para a história dos surdos, né? Mas é isso que eu ia querer. Porque a janela de Libras, né, que foi oficializado, que deixa eu deixar bem registrado aqui, gente, que muda a história dos surdos aqui da cidade, porque eles estão em casa sem ter informação. Então, para algumas pessoas, é só uma janela. Mas para o surdo não é só uma janela, não. Verdade. Para o surdo é sair do silêncio. Para o surdo é sair do silêncio, do esquecimento. Porque quando você publica, né, um informe que você não dá acessibilidade, você coloca lá a legenda, mas eu já disse, o surdo não é alfabetizado em português. Então, a minoria dos surdos que vão ler ali aquela legenda. Mas quando você coloca a janela de Libras, principalmente com o intérprete da cidade, que tem todo um contexto. Eu posso trazer intérprete de fora? Com certeza, pelo amor de Deus. Intérprete é intérprete em qualquer lugar, certo? Não quero dizer que não possa, não, porque eu posso interpretar em qualquer lugar do Brasil. Mas a gente vive nesse contexto aqui com o surdo. Por exemplo, eu vou fazer o bairro da Pitanguinha, né? Você já conhece, Candeias, né? Já tem a importância que é a vivência, né? Então, dá essa oportunidade aqui. Então, assim, o presidente Ito entrou para a história, né? Sim. E quando o Ito me colocou como coordenador, ele exigiu que eu tivesse um outro olhar para a comunidade, não só surda, mas como eu encontrei você, que levanta essa bandeira. E é um desafio muito grande, viu, Tati? Estou falando aqui na sua presença, porque logo no começo... Ai, gente, é um desafio trabalhar. Olha, ele está falando que eu sou uma pessoa difícil, gente. Não é mentira. Agora, eu sou uma pessoa doce. Agora, sabe o que eu acho Elias que o diga. Eu acho incrível, Tati, que tudo que você fala e que você exige não é para você, é para a comunidade. Bem, assim a gente encerra mais uma entrevista com o nosso podcast Legislativo em Pauta. Novamente, eu agradeço toda a equipe, a Elias, a Erivelton, a Laina, a Hugo, a Rebeca. Agradecer a nossa convidada, Tati Libras. Então, segue lá a Tati também no Instagram. Ela está aqui fazendo um trabalho aqui na Câmara Municipal. E eu vou encerrar com essa frase, que Libras é mais do que comunicação. Não é apenas cultura, nem respeito, mas é um direito. Isso. E todos têm direito. E a acessibilidade, ela precisa acontecer em todos os âmbitos. Tchau. Tchau. Tchau, Libras.